Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui uma aulinha, uma revisão, beleza? De potenciação, certo? Então, primeiro lugar, você tem que lembrar que potenciação, pessoal, é quando eu tenho um número que está elevado a um outro númerozinho aqui, ó, certo? Lembrando de uma coisa, esse número grande que está representado pela letra A, nós vamos chamar ele de base, beleza? Nós vamos chamar ele de base, certo? E esse número pequenininho aqui, nós vamos chamar ele de expoente, beleza? Expoente, tranquilo? Aí o que acontece? Professor, como é que a gente resolve isso aí? É bem simples. Para você resolver isso aqui, você vai repetir quantas vezes o N mandar. Você vai repetir o A quantas vezes for necessário o N mandar, beleza? Lembrando que esse mandar é multiplicação, tá bom? E o resultado disso aqui no final, que nós vou chamar ele de B, é o que eu chamo ele de potência, beleza? Potência, tá bom? Tá tranquilo? Então, galera, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver aqui os casos rapidinho, beleza? Aí tem um porém, pessoal. Deixa eu explicar uma coisinha para vocês. Para você aprender bem potenciação, resolver as atividades, os exercícios, é necessário que você aprenda bem todos os casos e todas as propriedades. Você tem que memorizar isso. E a memorização, ela só se dá por meio de exercícios. Você tem que resolver muito exercício, certo? Então, o caso um que nós podemos dizer aqui, o caso um é todo número elevado a 1 sempre vai ser ele mesmo, certo? Qualquer número elevado a 1 sempre vai ser ele mesmo. Por exemplo, 3 elevado a 1 sempre será igual a 3. 2 elevado a 1 sempre será igual a 2. X elevado a 1 é o próprio x. Sempre vai ser isso, certo? O caso 2, galera, é muito simples. Todo número elevado a zero sempre será igual a 1. Sempre. Por exemplo, 3 elevado a zero vai ser igual a quanto? A 1. 10 elevado a zero será igual a quanto? A 1. 5.000 elevado a zero sempre será igual a 1. E 0,1 elevado a zero vai ser igual a quanto? Ao próprio 0,1. Não importa se é fração, não importa quem é a base. Se tiver elevado a zero, sempre será igual a 1, beleza? O caso 2, pessoal, aliás, o caso 3 é todo número elevado a um expoente negativo, você vai inverter a base, certo? Para tornar o expoente positivo. Olha o que eu fiz, ó. A base subentende-se que aqui embaixo tem que número 1. Então você inverte a base, o que é numerador vira denominador e o que é denominador vira numerador, para tornar o expoente positivo. Por exemplo, 2 elevado a menos 1. Para tornar o expoente positivo, é só você colocar 1 sobre 2 elevado a 1 positivo. Beleza? 2 não, colocar outro número aqui. Por exemplo, 4 elevado a menos 2. Você inverte a base. 1 sobre 4 elevado a 2 positivo, que aqui vai ficar 1 sobre 16, porque 1 vezes 1 é 1. 4 vezes 4 é 16. Por que 4 vezes 4, professor? Porque o expoente aqui é 2, então eu vou repetir o 4 duas vezes em multiplicação. Beleza? Agora vamos para as propriedades. Nas propriedades, nós vamos fazer o seguinte: eu vou chamar a propriedade P1, beleza? E na minha propriedade P1, eu tenho o seguinte: eu tenho duas potências que têm a mesma base, certo? Duas potências com a mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes, beleza?
Na propriedade 2, eu tenho uma divisão de duas potências, certo? Em que os expoentes são diferentes, né? Então, o que você vai fazer? Conserva a base e subtrai os expoentes. Vocês estão vendo que as bases são o quê? Iguais. Professor, e quando as bases forem diferentes? Aí a propriedade 3, né? Só que aí você vai perceber uma coisa. Você vai perceber que os expoentes é que são iguais. Então você coloca as bases dentro, entre parênteses, certo? Elevada ao mesmo expoente. A mesma coisa acontece com a divisão, ó. Aliás, é sem parênteses, né? A mesma coisa acontece, galera, com a divisão. Tá vendo aí, ó? Então, o que eu vou fazer? Coloco entre parênteses, ó, fazendo a divisão elevada ao mesmo expoente, beleza? Galerinha, tem uma observação que ela é importante. Quando você tem, por exemplo, um número que está elevado a outro número e está elevado a um outro número, se tiver sem um parênteses, você vai fazer o quê? Você vai trabalhar isso aqui, ó, como se fosse uma potência, tá bom? Então, o que, que vai acontecer? Você vai repetir a base e 3 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3, porque eu vou repetir duas vezes, né? Então, vai ficar 2 elevado a 9, a nona, certo? Mas quando tiver assim, ó, 2 elevado ao cubo, que está elevado ao quadrado, aí você tem que fazer a multiplicação direto, certo? Então, 3 vezes 2 vai ficar 2 elevado a sexta. Isso aqui é diferente disso aqui, tá bom? Uma outra coisa que vale ressaltar é o seguinte: se eu tenho aqui menos 2, por exemplo, elevado à terceira potência, aliás, vou colocar a segunda potência, você tem que lembrar que toda base negativa elevada ao expoente par, o resultado sempre será positivo. Mas por que, professor? Porque você vai fazer isso aqui, ó. Menos 2 multiplicado por menos 2. Menos com menos vai ficar mais, então vai ficar mais 4. Beleza? Mais 4. Agora tenham cuidado numa coisa. Toda base negativa é elevada a um expoente ímpar, o resultado será negativo. Se você observar aí agora, ó, e vamos fazer o jogo de sinal, ó, menos com menos é mais com menos é menos. Então 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Tenham cuidado, pessoal, quando não tiver parênteses, independentemente se ele for positivo ou se ele for negativo. Nesse caso, eu estou elevando ao quadrado só o 2, o sinal não entra, certo? Então, nesse caso aqui, ele vai ser menos 4. Então, tenham muito cuidado com isso, beleza? Eu vou colocar no próximo vídeo alguns exercícios de potenciação para a gente trabalhar em cima dessas propriedades. Claro que tem mais outras, né? Mas elas não são tão importantes. Pode até ser, mas a gente vai aprender no decorrer dos exercícios, beleza? Aí é os principais, claro que ainda tem mais, mas são os principais que você é necessário aprender, beleza? Se você gostou do vídeo, dê o seu like, segue o nosso canal e muito obrigado.